Olha só, se a pessoa pegar, e iniciar um mundo, não sei se fica registrado, cara. Eu acho que você não, o IP, mas aquele IP fica registrado. Acho que fica. Mesmo se o cara falar assim, ó, se o cara quiser pegar, dá pra pegar mesmo, ver se é um cara foda pra ir atrás. Pessoal, olha só. Eu vim pra fazer B, C e E, né? E por bobagem, uma colega fez uma pergunta na outra sala sobre capacitor da prova, né? E eu me distraí sem querer, comecei a aula de física C ali do lado, e para manter o padrão, vamos fazer física C também, daqui a pouquinho a gente chega com a física B. E eu estou ansioso realmente para a física C, porque eu quero te mostrar um método que a apostila não trouxe, que é o método da superposição para circuitos elétricos, que uma colega fez uma colocação na outra turma, e eu fiquei devendo para ela, não, vou trazer o método para a gente ver, né? Dei uma de João sem braço ali e tal, porque era logo depois de Kirchhoff, era na aula de Kirchhoff. Aí eu, né, fingi nada. Porque quem conhece o método da superposição, né, e está aprendendo Kirchhoff, corre o risco de não querer aprender Kirchhoff. Porque pode achar que o método da superposição pode resolver tudo. Mas não é assim. Então eu, né, quis que a galera treinasse um pouquinho de Kirchhoff, para pelo menos ter a base, para futuramente, se precisar, poder avançar um pouquinho mais. Mas hoje dá para a gente pelo menos comentar o método da superposição, para quem tiver interesse, né, trabalhar também com ele. Mas vamos lá, vamos finalizar capacitores. Eu trouxe uma questãozinha que eu já tinha comentado com vocês na outra aula, só para a gente ver se a galera realmente entendeu essa história de capacitor. O que é isso aqui? Capacitância ou capacidade? Qual é a unidade? Qual é a unidade de capacitância? Microfaraday. Faraday, pode ser micro, nano, Faraday ou farad, beleza. Quantidade de carga, que tem a unidade Coulomb. Voltagem, que a unidade é volts. É isso aí, é a mesma letrinha da força eletromotriz, mas na verdade tem a ver com a capacidade do material isolar as placas, lembra? É o dieletro ou dielétrico. Seria a permissividade elétrica do dieletro. Área das placas, quanto maior a área das placas, maior a capacitância, né? E portanto maior a carga que caberia no capacitor. Distância entre as placas, quanto menor a distância entre as placas, maior a capacitância. Se a capacitância aumentou para a mesma voltagem, a carga tem que aumentar, né? Que era o raciocínio que eu tinha te estimulado já, inclusive, né, a treinar para a prova, né? É isso aí. Show de bola. O que é isso aqui, Bruno? É a capacitância equivalente. Parabéns, capacitância equivalente quando em paralelo, né? Cuidado que é o contrário dos resistores. Então essa soma dos inversos aqui é para associação em série de capacitores. Em paralelo a voltagem é a mesma, tanto para capacitor quanto para resistor. E em série, o que é igual? A quantidade de carga. E antes dos resistores, o que era igual? Em série. A corrente era a mesma. A corrente era a mesma. Então beleza. Isso aqui? E de energia, pô. E de energia. Lembra, ó, se tu faz o gráfico da quantidade de carga pela voltagem, dobra, dobra, triplica, triplica, fica uma retinha. Se tu calcula a área, tu obtém a energia. E ainda se quiser, faz filhotinho nascer desse amor aqui, ó. Lembra? Tudo bem pra vocês? Tranquilo? Vamos ver então, me ajuda aqui por favor. Exemplo de revisão. Dois capacitores iguais em série possuem 80 microfaraday. Determine a carga e a energia nos capacitores quando em paralelo e conectados a uma fonte de tensão de 100 volts. Em série. Certo? Ele falou que dois iguais está dando um só de 80. Concorda comigo? Certo? E aí não é 40 mais 40 para dar 80. Seria se fosse resistor. 1 sobre 80 é igual 1 sobre C mais 1 sobre C, não é isso? Então 1 sobre 80 é igual a 2 sobre C. Tudo bem, pessoal? Então o que eu posso dizer? C igual a 160 microfaraday. Quer dizer que cada um deles tem 160, claro, dois iguais, divide por 2, dá 80. E aí, o que eu faço agora?
calculei o C. Tem um detalhezinho ainda, tem que ler ali e pensar, tem um pequeno detalhezinho ainda, não dá para jogar na fórmula ainda não. Dois capacitores iguais em série, determine a carga e a energia nos capacitores quando em paralelo. Então tem que pegar esses dois capacitores, botar em paralelo e agora botar 100 volts em cima deles. Certo? Tu vê, às vezes o que mata o cara não é a física, às vezes é a interpretação. Eu era um cara que eu era bom em matemática, mas quando a questão envolvia interpretação, eu tive que ler muito para conseguir interpretar. Era uma das minhas dificuldades, às vezes era a interpretação, e não a matemática em si. Então, ó, aqui é 160, certo? E aqui é 160. Como agora está em paralelo, seria igual a 1 de quanto? De 320 microfaraday. E quantos volts eu coloquei nele? 100 volts. Agora sim, capacitância é Q sobre V. Capacitância, 320 micro. 10 na menos 6, não é isso? Quero calcular a carga. E a voltagem, 100. Que é 10 na 2. Está dividido, passa. A carga vai ficar 10 na 2 com 0, 10 na 3, né? Com 10 na menos 6, 10 na menos 3. Então a carga ficou 32 micro não, mili. Se você quisesse colocar a letrinha, né? 32 milicoulombs. Acabou então? Não, o cara ainda quer a energia. Como é que se calcula a energia mesmo? Quantidade de carga ficou 32 vezes 10 na menos 3. Vezes o quê? Voltagem, que era 100. 10 na 2. Sobre 2. Certo? 32 dividido para 2 dá 16 vezes 10 na menos 1, parabéns. Então ficou 1,6 joules. Tranquilinho? Beleza, galera? Então era só ter um pouquinho de paciência. Se ele falou que era em série, faça a série. Já que sabia que dava 80, calculamos um dos capacitores. E não adiantava pegar esse capacitor e já ir para o final, porque ele falou que eles estavam em paralelo. Então coloca em paralelo, faz a continha, dá 320, aí finaliza, acha a quantidade de carga e a energia, certo? E se eu pedisse só num deles? Isso, divide por 2, eles não são iguais? Né? Se o sistema está armazenando 32 microcoulomb, quanto cada um deles armazena? 16 microcoulombs. Qual é a energia que um deles armazena? 0,8 joules, beleza? Certo? É isso aí. Então uma revisãozinha bem completa sobre capacitores. Só para encerrar o assunto, o colega um dia desse me perguntou, inclusive nessa sala, me perguntou: professor, como é que é aquela história do capacitor esférico lá do começo do ano? Não sei se vocês se lembram, mas no começo do ano eu tive que te contar sobre capacitor rapidinho. Bem no começo do ano mesmo. Tinha uma questãozinha da UFSC lá, que eram duas esferas que eram conectadas, e aí perguntava a voltagem de equilíbrio, a carga que sobrava numa, a carga que sobrava noutra, certo? Tu deve ver nas duas questões da UFSC lá, tem a carga, tem a capacitância, tinha a carga da esfera 2, a capacitância, ia lá e conectava, certo? Para resolver essa questão eu tive que te falar de capacitância naquela vez, só citei a definição de capacitância. E como nós estávamos trabalhando com eletrostática, nós recém tínhamos aprendido a calcular a voltagem de uma esfera carregada, que é K vezes Q sobre R. O que é o Q? O que é o K? Constante eletrostática do meio. E no caso, o vácuo tem constante eletrostática? 9 vezes 10 na 9. Oh, essa aí lembrou do fundo do pâncreas. E o R é o raio da esfera carregada. Como nós sabemos que isso aqui é a voltagem da eletrostática e recentemente relembramos que capacitância é carga sobre voltagem, eu posso colocar no lugar daquela voltagem, ó, se o meu capacitor for esférico. Como assim, se o capacitor esférico não é de placas planas? Não, de placas planas é um capacitor possível, né, gente? Outro capacitor muito comum de se usar, ó, é o capacitor esférico, ou capacitor de capacete esférico, também conhecido, porque ele é feito com um capacete esférico, certo? Tu pega esse capacete, conecta num polo da bateria e pega esse polo que fica no interior da esfera e conecta no outro
polo da bateria. Essa parte vai ficar positivamente carregada e a parte externa, nesse meu caso, ficou negativamente carregada. Desconecta da bateria, as cargas ficam presas. É só ir em alguém e descarregar instantaneamente, lembra? Simplesinho essa ideia. Mas espera aí, então vamos ver como é que se determina a capacitância de um capacitor esférico. Vou isolar numa, substituir na outra, vai ficar Q sobre K vezes Q sobre V. Isso é uma divisão de fração, que é a primeira. Vai ficar Q sobre 1, que multiplica V. Ops, fiz cagada. Fiz cagada. Porra, professor, que é isso? Certo? E aí é a primeira vezes inverso da segunda, corta a carga com carga, capacitância de um capacitor esférico. Ou seja, quanto maior o raio do capacete esférico, mais carga cabe no capacitor. Faz sentido? Maior a sua capacitância. Constante eletrostática, geralmente é um vácuo, 9 vezes 10 na 9, então um capacitor esférico no vácuo depende, a sua capacitância depende apenas de seu raio, beleza? Então só para a galera não esquecer, essa aqui seria a capacitância de um capacitor de que tipo? Esférico. Capacitor esférico. Agora sim, agora eu vou usar finalzinho da aula para te mostrar o método da superposição, que tu vai ver como é um método interessante. E de lambuja vamos revisar Kirchhoff, né, galerinha? De lambuja vamos revisar Kirchhoff.